Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Vem comigo e teremos mais um capítulo de lições, de revelações da palavra do Senhor. Aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18 ao verso 32. Este texto que nos dá um susto quando lemos a descrição que Paulo faz do mundo, eu diria, do mundo de todos os tempos. Mas não precisamos ficarmos assustados. O apóstolo não está se referindo diretamente ao presente. Ele está se referindo diretamente aos resultados da queda do homem, do nosso pai adâmico, cuja queda resultou neste caos espiritual que está registrado aqui. É claro que tem conotações com o mundo atual, porque não é sabermos que a queda resultou em tudo isto que nós vamos nos acomodar e pensar, bem, isto não é para mim, isto não é para nós. Não é bem assim. Embora a queda trouxe todo este peso, toda esta consequência, as nossas atitudes devem ser de repulsas, de rejeição à velha natureza e saber, conforme disse Paulo aos Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4, quando ele diz que nós temos que saber, ele diz, ou não sabeis que quando fomos batizados, que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, sendo sepultados com ele pelo batismo e fomos ressuscitados juntamente com ele pela glória do Pai, para que, vejam só, para que andemos em novidade de vida. Então, existe um desafio para nós. Embora não é aquela escravidão espiritual, embora não seja aquela coisa de lei, aquela doutrina, como muitos dizem, a minha igreja tem uma doutrina pesada. Isto contraria aquilo que o apóstolo João diz em uma de suas cartas. Os meus mandamentos não são pesados. Eles se tornam pesados, sim, quando nós, como escravos, servimos a Deus por medo, com medo de condenação, com medo de inferno
ou do inferno. Mas aquilo que estamos estudando, a justiça de Deus, tem a finalidade de levarmos a crer. Crer de fato no Senhor Jesus. Lembrando que aqui em Romanos 1, no verso 17, ele diz que no Evangelho, que ele acabou de dizer, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Note bem, a condicional. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se revela, se descobre a justiça de Deus. Aleluia! Como está escrito, o justo viverá da fé. Então, a nossa finalidade é que nós concentremos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, na misericórdia de Deus. Então, após ele fazer estas afirmações claríssimas acerca da justiça de Deus, é que ele começa a descrição sobre a realidade espiritual da humanidade. E ele mostra já de princípio a posição de Deus em relação a isto. Ele diz assim: a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça, contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Note que aqui ele começa mostrando a postura de Deus diante da calamidade espiritual que ele vai mostrar depois. Note que ele diz: portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Ele começa como que a dizer: o homem, a humanidade, não tem desculpa. Deus não os deixou na ignorância quanto ao bem e ao mal, quanto a ter uma vida santa e uma vida de pecado, pois Deus mostrou neles, na própria pessoa dos homens, mostrou a sua existência. Aí então, no verso posterior, ele diz que tudo isto foi revelado, note bem, pois os seus atributos divinos, aleluia, aliás, os seus atributos invisíveis, a sua divindade, o seu eterno poder, tudo isto Deus revelou ao homem pelo seu eterno poder criador. Você já notou? Aliás,
eu sei que estou falando com pessoas de todas as classes sociais. Existem aqueles que, graças ao poder econômico, eles empreendem grandes viagens turísticas e eles vão conhecer, é um privilégio, eles vão conhecer lugares lindos, cachoeiras, rios, florestas, outras cidades, outros países, e eles passam a conhecer um mundo encantador. Quanta beleza há que essas pessoas possam ver nisso, possam ver na natureza, não endeusando a natureza, não chamando a natureza de a mãe natureza, endeusando-a, conforme Paulo vai dizer em versos seguintes, adorando a criatura ao invés do Criador. Que eles vejam em tudo isso que existe o Deus soberano, o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existem. Como disse o salmista no Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e o mundo que nele habitamos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, isto é, a terra, de um modo total, ela é de Deus. Ela foi criada pelo Senhor. Então, que ao vermos tudo isto ao nosso redor, como diz aquele hino, em tudo isto vejo Deus, mas note, não endeusando isto, panteizando isto, mas vendo que tudo isto, conforme diz aqui em Romanos, o alvo de Deus é fazer com que nós conheçamos a Ele. E diante de toda esta grandeza, o homem é indesculpável, inexcusável, seguindo um caminho de rebelião, um caminho de pecado. Nós iremos ver que os homens, que o mundo, humanidade, será chamado a juízo por ignorar a presença do Criador em todas estas coisas. Nos vídeos posteriores, nós inteiraremos melhor destas verdades. Ó, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde de termos um coração incrédulo, uma mente especulativa a respeito de Deus. Mas, ó, que Deus tenha misericórdia, nos quebrante, que nós humildemente aceitemos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Senhor de toda a terra, que Ele se manifestou pelas suas obras e ainda se manifestou através de Jesus Cristo, este que é
o próprio Deus na forma humana, o Deus encarnado. Ó, que venha sobre nós neste dia espírito de revelação, espírito de sabedoria, para compreendermos aquilo que é o nosso Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.